Então, lembrando como é que funciona na prática, né, o round robin, eu tenho uma tabela de processos, não é? A serem escolhidos. E aí, ele faz um processo 1, 3, 4, 5. O que ele faz é executa o primeiro, depois vai para o segundo, dá um tempinho, né? Vai para o terceiro, vai para o quarto, vai para o 5, volta primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, volta. Então ele fica nessa repetição, né? Até que, obviamente, algum processo saia, um novo processo entre e assim por diante. Uma coisa importante a ser dita, pessoal, é o seguinte: imagina só, eu dei um exemplo para vocês que está um programa executando lá e você dá um duplo clique para executar um novo, não é? Naturalmente, esse tem mais alta prioridade por um motivo, né? Foi o usuário que acabou de mandar executar. Então, o usuário é que, entre aspas, manda nisso aí. O escalamento do processo está o tempo todo escolhendo por conta própria, mas se o usuário pede para abrir um agora, obviamente, aquele é que deveria ser preferido, né, na hora de executar. Outra coisa importante a ser dita é que os programas basicamente executam em dois modos. Foreground, primeiro plano, tá? Ou background, né, em segundo plano. Então, na realidade, o que está em primeiro plano são aquele programa que você dá um duplo clique está agora. Por exemplo, aqui no meu computador, neste momento, o que está em primeiro plano é o Keynote, né? Que é o PPT do Mac aqui, tá? Então, ele está em primeiro plano. Todos os outros estão em background, ok? Eles não estão em primeiro plano, eles estão em background. Ou seja, o usuário não está vendo, mas tem programas executando por baixo dos panos, vamos dizer assim, não é? E que eles precisam do processador. Então, obviamente, em sistemas interativos, o instalador de processos dá maior prioridade aos programas que estão em primeiro plano, não é? Porque é aquele que o usuário está interagindo. Por exemplo, se tivesse um Word aqui, eu estivesse digitando alguma coisa, é aquele que o usuário está mexendo, então é aquele que o sistema operacional deveria dar maior atenção. Não é isso? Então, tudo isso é levado em consideração, sim, na hora de escolher qual é o próximo programa a ser executado, tá? Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: uma vez que um programa está na CPU, tá? Está executando na CPU, imagina só que está acontecendo lá, nesse momento, um add, uma soma, ok? Na CPU. E aí, você, usuário, deu um duplo clique para executar um novo programa. Vamos imaginar que está executando aqui é o programa número 1, tá? E você deu um duplo clique para o programa número 6, né, entrar na tabela de processos, ok? Que está rodando é o número 1. O que acontece, não é, quando se escolhe um novo processo? Tudo que está fazendo no processador, tira-se o processo e coloca um novo, ou tem algo que é preciso ser feito antes de tirar esse processo do processador? O que poderia me dizer? Estou fazendo uma soma lá no processador. E o PC, por exemplo, né? O PC... Deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Vamos imaginar que o programa 1 tem assim, ó. Tem o passo 1, tem o passo 2, tem o passo 3, que é a soma. Tem o passo 4. E o PC, neste momento, está apontando para cá. Ok? Porém, eu estou fazendo 3, não é? Porque PC aponta para a próxima instrução a ser executada. E aí eu estou executando neste momento a instrução número 3, né? Que é um add, que é uma soma. O que é que se deve fazer, pessoal? Imagine só se eu tirasse no meio de uma soma o processo do processador. Se eu tiro no meio de uma soma, o que vai acontecer? O PC aponta para 4, que é a próxima instrução. Significa que a instrução 3 não vai ter sido concluída, concorda?
E aí eu vou ter uma inconsistência. Imagine que a instrução seja escrever bytes no HD. Então, você está lá escrevendo a letra A, B, e aí, por exemplo, você vai escrever a palavra sistemas operacionais. Então, você dá sistemas operaci... Opa! O escalador de processos me tirou, né, e escolheu outro programa para ser executado. Se eu parar no meio de uma instrução, o que vai acontecer é que quando voltar, você vai executar a próxima instrução e a anterior ela não foi concluída por completo. Obviamente, isso vai dar inconsistência. Então, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: quando um processo sai da CPU, quando um processo é tirado da CPU para colocar outro, aquele processo, a primeira coisa que tem que acontecer antes daquele processo sair é concluir a instrução corrente. Então, nenhum escalonador de processos tira da CPU um processo que está no meio de uma instrução. Ele tem que concluir a instrução corrente para só depois ser tirado. Isso está claro? Se alguém estiver falando no chat, eu não estou vendo, não. Alguém pode abrir o áudio? Ficou sim, professor. Tá? Então, nunca um processador, desculpa, um algoritmo de escalamento, o SO, ele não pode tirar no meio de uma instrução. Essa instrução tem que concluir. Só depois que essa instrução é concluída é que ele pode ser trocado por outro processo. Senão, os dados ficariam inconsistentes. Ok? Então, a gente diz que as instruções em nível de hardware, elas são atômicas. Tá? Ou é tudo ou é nada aqui. Tem que executar por completo. Elas são atômicas. Elas têm que executar até o fim. Tá? Ela não pode ser quebrada, atômica, porque ela não pode ser quebrada no meio. Tá? Ela tem que concluir, porque senão vai dar problema mais na frente, na hora de voltar a executar esse programa. A gente já discutiu aqui, esse slide aqui está mostrando que se, né, o quanto de um algoritmo de round robin for muito grande, a gente viu que demora demais para trocar um processo, né? Então, se eu mandar executar um programa, como é que eu posso dizer? A sensação do usuário é que é lento o computador, porque o quanto é muito alto. Mas se for muito pequeno o quanto, 1 milissegundo, 2 milissegundos, você vai ficar mais tempo, né? Ou não necessariamente mais tempo, mas você vai consumir muito tempo com troca, que é o tempo que a gente já falou para vocês, né? A gente discutiu na aula passada, que ao trocar um processo por outro, eu tenho um tempinho aí de troca, né? Eu tenho que pegar os registradores do processo que estão executando e armazenar na tabela no HD. Eu tenho que pegar o novo programa e colocar na CPU. Tudo isso leva um tempinho. Se por algum acaso a gente diminui demais o quantum, significa que esse tempo de troca de contexto ele vai ser relevante. Não que ele tenha mudado, porque na arquitetura, se o troca de contexto é 2 milissegundos, vai ser sempre 2 milissegundos, porque isso é em hardware, ok? Porém, se é troca de contexto, eu troco em 2 milissegundos. E se o quanto é de 1 milissegundo, significa que eu vou ficar mais tempo trocando o contexto do que realmente executando o programa. É 2 vezes mais vezes eu troco o contexto do que executo o programa. Não vai fazer sentido, ok? Então, esse computador vai ser muito lento. Então, por isso que não é interessante ter um quantum muito baixo, ok? Nem muito alto, nem muito baixo. Beleza, né? E já falei para vocês também que isso é um quantum razoável aqui. A sensação para o usuário é interessante com quanto magiando aí esses valores, tá? Beleza? Bom, ainda quanto a round robin, deixa eu, acho que é melhor aqui abrir talvez um Jamboard. Se tiver alguma dúvida, falem, tá? Slide, ou slide, um quadro.
Só lembrando, pessoal, que a gente não vai ter, não é isso? Na sexta-feira, aula, não é? Por causa do recesso, tá bom? Não precisa chorar, não, tá certo? A gente se encontra na próxima semana. Cadê aqui? Cadê aqui? Você está escrevendo normalmente. Está. Então, olha só. Vamos simular um pouco do algoritmo do escalonamento, né? Round Robin. Okay? Que ele é muito importante porque ele é muito utilizado. Vou tentar abrir no whiteboard aí. Foi um de vocês que apertou o botão aí? Foi um de vocês que abriu o botão, abriu o whiteboard? Não. Não mexi em nada, professor. Aqui também não. Nem vocês estão vendo esse whiteboard? Professor, eu acho que foi, Amanda. Eu tô vendo aqui. Não, ainda tô. Ainda tô, mas... Não, vocês estão vendo o quê? O whiteboard ou vocês estão vendo o... Ah, não. Tem assim uma mensagem. Bem-vindo ao comunicações. Professor, perdão, eu apertei aqui, viu? Beleza. Mas vocês estão vendo aqui a tela Round Robin do Jamboard aqui, não estão? Eu tô vendo a tela do whiteboard, do Meet, ainda. Então, fechem aí, por favor, pessoal. Quem abriu... Agora eu foi curioso, que eu não sabia nem que dava para abrir isso. Ele o Whiteboard é um programa da Microsoft, tipo o Jamboard aqui, é similar, que já tem no próprio Microsoft Teams. Então você não precisa, você pode abrir simplesmente aqui o Whiteboard e começar a escrever. Aí, por exemplo, aqui no tablet eu poderia também abrir, também o Whiteboard, inclusive tem instalado aqui, e começar a escrever. Mas eu gosto, né? Eu gosto das coisas mais que são mais usadas, mais do Google, de serviços do Google. Como o Jamboard é do Google, né? Eu acabei não utilizando esse whiteboard que vem no Teams para usar algo que é mais usável, independente, né, do Microsoft Teams, entendeu? Que é esse daqui do Google, que para mim já faz o trabalho, né? O whiteboard é similar. Talvez até tenha mais recursos, porém eu gosto daqui. Vocês estão vendo agora o Jamboard de volta com o Round Robin, não é isso? Sim. Então, o que é que nós precisamos saber, não é? Tem uma tabela de processos, né? Aqui. Vamos imaginar que tem 1, 2 e 3. Vamos imaginar que o quantum, tá? Que o quantum é de 2 unidades de tempo, ok? 2 unidades de tempo. Não importa, 2 unidades de tempo. A lógica é a mesma aqui, não é? Vamos imaginar que esses programas, por exemplo, o número 1, ele precisa de 8 unidades de tempo para concluir. 2 para o 2. E 6 para o 3, tá? Então, como é que funciona? Vamos simular aqui. Vamos colocar aqui o relógio, tá certo? E aí, ó, é importante lembrar o seguinte. Se eu não tiver um relógio físico no computador,
eu não posso fazer esse algoritmo, não é? Eu preciso ter algo que meça o tempo passando. Se eu não tiver o tempo passando, não tenho como eu escalonar, não tenho como fazer pré-empção, porque eu não sei em que momento eu estou, né? Então, é importante que tenha um relógio. Claro, todo computador seu relógio, o smart, seu celular, todos eles têm um relógio. E aí, eu não falo do relógio, pessoal, que marca a hora, não. Que marca uma hora específica. Por exemplo, agora, 14h03. Eu não falo disto. Eu falo de algum relógio, normalmente com tecnologia quartz aqui, não é? Que ele tem, de quartzo, que ele fica ticando, tá? Então, por exemplo... Tá ligado diretamente ao próprio processador, né? O teu processador, ele, por exemplo, tem 3 GHz, 4 GHz, e isso está ligado diretamente à quantidade de instruções por segundo, né? Que se faz, ok? Então, 3 GHz, 4 GHz, isso tem a ver diretamente com a quantidade de instruções possíveis por unidade de tempo. Esse relógio, então, aqui, claro que a gente pode pensar como um relógio que a gente conhece normalmente, que tem um ponteiro mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo passa. Né? Aqui funciona similarmente, mas imagine que, mesmo que atrase ou que adiante seu relógio, não é ele que vai ser levado em consideração pelo escalonador de processos para escalonar. Ele fica medindo internamente, utilizando algumas informações do relógio. Então, o relógio começou a ticar, tá? Ó. Como é o algoritmo de round robin, vamos imaginar que ele vai na sequência. Então, ele vai começar com o primeiro, né? Depois o segundo, depois o terceiro e volta, ok? Então, eu executei um tique de relógio. Um tique de relógio. Claro, como eu falei para vocês, nesse momento é o número 1 que está executando. Se eu executei um tique de relógio, o que aconteceu? Aconteceu que já executei uma unidade, uma das instruções, né, do 1. Concordam? Então, deu mais um tique de relógio, mais uma instrução. O que acontece agora, pessoal? O que é que tem que acontecer nesse momento? Agora, pessoal, me ajuda aí. Estou falando demais, sei de menos. O professor, Oi. nesse caso, que foram 2 tiques, aí no caso o processo 2 finaliza, né? Conclui. Qual o processo 2? Lembre-se que eu estou Isso aí que você... executando o processo 1 agora, não é? A gente está no processo 1 aqui, ó. Ele é o primeiro. Ele foi o primeiro e era ele que estava executando neste momento. Executou a primeira instrução, um tique, usou o segundo tique. O que acontece nesse momento? Ainda precisa de tempo, né, para ele concluir. Ele precisa de tempo, de fato. Ele está precisando de quantas unidades de tempo? 2, 3, 4, 6. Ele ainda precisa de 6. Mas ele pode continuar pelo algoritmo? Não, Por que não? por causa do quantum, que é 2. O quanto é de 2. Ele já usou 2? Já. Opa, tá na hora de passar para o próximo. Vamos passar agora para o número 2. Aí, ó, relógio, tique 3, cortou, tique 4, cortou. O que acontece com o 2? Ele é concluído, né? Ele é concluído. Na realidade, ele usou exatamente o tempo que tinha e era tudo que ele precisava, né? Ele é concluído. E aí vai para o 3, obviamente, né? Como é round robin, vai para o 3. Então, ó, mais um tique, mais um tique. E aí, vocês já entenderam? Volta para o número 1. Tá vendo que a ilusão, né, de todos executar ao mesmo tempo é porque é tão rápida essa troca que parece que todos estão executando ao mesmo tempo. Mais um tique de relógio, mais um tique de relógio, né? Já foram mais 2, né? Ó, 2 unidades aqui, 2 unidades, né? E aí, ó, vai para onde? Para o 3. O 2 não existe mais, né? Mais um tique, mais um tique. E aí, ó, volta para quem? Volta para o 1. Mais um tique, mais um tique. Vai para o 2.
Não, 3. Vamos imaginar, só para cá, tá? Mais um aqui, só para eu fazer um exemplo aqui, tá? E aí, ó, ele vem para o 3, relógio mais um, opa, aqui, não é? E aí, vai para o 1. Mais um tique, concluiu o número 1, né? Ele não precisa mais, tá? E aí, ó, vamos imaginar que chega o processo número 4. Chegou um processo número 4 que precisa de 3. Beleza? E aí, ó, vamos agora para o 3, né? Que é ele que estava na fila. Aí, ó, um tique aqui, né? Cortei. O que acontece, ó, pessoal? Eu tinha 2 quantos, mas eu só precisava de 1 unidade de tempo. O que acontece nesse caso? Eu não sei se eu estou certa, mas aí no caso o outro processo vai utilizar essa outra unidade de tempo? Como eu não usei tudo, simplesmente eu sou finalizado, saio do processador e aí o próximo vai usar as suas unidades de tempo. Ele não usa a de outro, ele vai usar a dele própria, tá? Então, eu concluí, eu tenho 2 unidades de tempo. Ou imagina, eu tenho 20 unidades de tempo que eu posso utilizar do quanto, mas só usei uma. Por que danado? O escalamento de processos, o SO deixaria aquele processo lá sem usar os 19 milissegundos. Não faz sentido, né? Então, quando eu concluir o meu trabalho, não tem mais nada que executar. Obviamente, o escalador de processos também entra em execução. Então, é esse um dos momentos que ele entra em execução. Não só para escolher um processo porque acabou o tempo de um, mas também porque ele concluiu. Quando o processo conclui seu trabalho e não tem mais nada o que fazer, nesse momento o SO também entra em ação e tira ele e coloca um novo. Ok? Obviamente, não faz sentido o processo executar até o fim, usar todo o tempo que ele não precisa. Beleza? Então, acabou aqui. Bom, como esse aqui só tem um único processo agora, é o 4, e aí os tiques vão ser só para ele, né? Ó, os tiques vão ser só para ele. Beleza? Então, é assim na prática que funciona, né? Eu vou trocando os processos de acordo com a ordem que tem. E, claro, pode ter priorização, nós vamos ver já já. E aí vamos fazer algo parecido, só que agora eu posso ter uma instrução... Espera aí, rapidinho, pessoal, que... Uma macaca aqui no meu WhatsApp. E aí deixa eu continuar com o round robin, só que agora na presença de I/O, tá? Nesse momento, agora, um processo pode fazer I/O. Então, ó, 1, 2, 3. Lembrando que é round robin, né? Quanto continua sendo de 2. E aí, ó. Vamos lá, relógio. Um tique, 2 tiques. Não é isso? Fechou aqui. Vai para o próximo. 3 tiques. Nesse momento, imagine que essa instrução aqui seja de I/O. Ok? Uma instrução de I/O. Beleza? O que acontece com o número 2, pessoal? O que acontece com o número 2? Se ele fez uma instrução de I/O, de entrada e saída. Bloqueia? Vai bloquear. Então, eu vou colocar um símbolo aqui de bloqueio, tá certo? Ele está bloqueado aqui. Então, o que vai acontecer? Mais um tique, só que agora é o 3, né? Mais um tique. Tá. Opa, acabou o tempo dele. Volta para o primeiro. Mais um tique. Mais um tique. Acabou o tempo do primeiro. Vai para o terceiro. Mais um tique. Opa! No meio do tique aqui, quando concluiu esse tique, houve uma interrupção. Uma interrupção com o resultado da escrita do número 2. O que acontece? O SO entra em ação, não é?
para pegar os dados que veio do HD, que está no buffer do HD. O SO agora que vai executar, ok? Ele vai fazer o trabalho de colocar os dados na memória RAM, os dados lidos ou escritos do HD, dependendo do que você pediu para fazer, tá? E aí, depois que ele fez isso, né, ele vai voltar a escolher um dos processos a serem executados, tá? Então, o 2 agora não está mais bloqueado. E aí o SO, ele pode escolher o próprio número 2 a ser executado, ou o número 1 ou o número 3, tá? Então, ele volta aqui, né? Mais um tique aqui. Volta para o 1, só que 1 concluiu o trabalho, né? Não tem mais nada o que fazer. 1 concluiu. Ele vai para o 2, o 2 agora vai, por exemplo, se ele escreveu ou leu, ele vai fazer algum trabalho, né? Ó, mais um tique, 2, mais um tique, concluiu o trabalho. E aí, resta todo o tempo agora, o 3, concluir seu trabalho. Beleza? Como é que funciona o round robin? Beleza. Naturalmente, eu falei para vocês, pode ser que ele... Oi, pode falar. Então, sempre que termina uma instrução de I/O, tem uma interrupção, independente de qual seja o programa que está sendo executado. Tem uma interrupção com o resultado da escrita ou da leitura. E aí o SO vai tratar isso. O que acontece é que, às vezes, tem arquiteturas, provavelmente é do seu computador, que ao invés do processador precisar parar para ler o buffer do HD e jogar na memória RAM, tem o DMA, né? Direct Memory Access, que o I/O ele escreve diretamente na memória RAM, entendeu? E aí ele poupa o processador desse trabalho, entre aspas, sujo, de pegar o que está no buffer e colocar na memória RAM. Então, com DMA eu posso paralelizar o trabalho aí. Aí já vem mais na frente com o sistema de arquivos, tá certo? Como isso funciona. Mas, de qualquer forma, tem uma interrupção. E essa interrupção está guardada numa tabela chamada tabela de interrupção. Cada tipo de interrupção tem um tipo de tratamento. Por exemplo, é uma interrupção de mouse. Aí tem lá uma função do próprio SO que vai tratar a interrupção de mouse. Por exemplo, nesse momento que eu estou mexendo o mouse aqui, está acontecendo interrupção o tempo todo. Aí o seu operacional ele tem uma função lá que trata. Ele mexeu da posição tal para a posição tal. E aí ele atualiza o gráfico, né? Mostrando o ícone, né? Da setinha indo para um lado e para o outro aqui, ó. Isso é a função de interrupção de mouse que está fazendo. Tem a interrupção do teclado, que você vai digitando, e aí automaticamente também o SO vai tratando o teclado, vai pegando o buffer do teclado e vai colocando onde tiver que colocar. Por exemplo, se estiver digitando texto no Word, né, aquele dado foi dado para o programa e o programa consegue trabalhar com aqueles dados. Quando você faz um input, né, input lá no Python, e começa a digitar no teclado, o SO coloca na área de memória compartilhada para o programa seu o resultado do teclado. E aí você pode pegar aquele resultado que foi digitado no input e fazer algum trabalho com ele. Mas quem realmente leu do teclado não foi você. Você deu um input lá, que é uma função em Python, que já em Java você pode usar um scanner. Já em C você vai usar um scanf. Então tem várias formas. Cada linguagem tem a sua forma. Mas quem de fato te entrega o dado é o SO, porque é ele que trata a interrupção do teclado. Assim como também HD. Então, escrever no HD, ler no HD, você tem que tratar a interrupção. Então, o processador para, o SO entra em ação, faz o tratamento adequado para aquele dado ali. Lembrando, para que serve a interrupção? Para tratar dados que venham de hardware externos. Teclado, mouse, HD, pendrive, né?
CD-ROM e assim por diante, DVD. Então, por isso que eu preciso de interrupção, porque é um tratamento que vem a partir de uma controladora do dispositivo externo. E aí o SO trata isso com o dado, né, com o dado que ele tenha, ele devolve isso para você e continua de onde parou. Mas tem que parar o que está acontecendo, né? Lembrando que ele para, mas ele não aborta, né, isso, a instrução que estava. Ele conclui a instrução que estava do processo, tira o processo de execução e coloca no lugar dele o programa que vai tratar a interrupção XYZ, a interrupção específica. Ok? Ok, professor. Beleza. Voltando para cá. Outra possibilidade, né, pessoal, é a gente escalonar por prioridade, não é? Então, por exemplo, a prioridade mais alta é o número maior, né? Prioridade 4, então tem uma fila, tá vendo? Existe uma fila aí de prioridade 4, significa que esses processos são mais importantes, né? Mais alta prioridade. E a de prioridade 1, por exemplo, nesse exemplo específico aqui, é o de mais baixa prioridade, ok? Então, enquanto tiver processos, né? Por esse algoritmo, enquanto tiver processos com mais alta prioridade, eu só executo eles. Então, eu faço um round robin entre eles, tá claro? Então, executa aí o primeiro, o segundo e o terceiro. Volto. Deixa eu desenhar de novo aqui. Eu fechei meu tablet, mas é melhor escrever aqui nele. Então, executa primeiro esse, depois esse. Opa, eu risquei, mas não mostrou nada. Deixa eu dar um ok aqui. Agora sim. Esse e esse. Depois volta. Esse, né? Até que vamos imaginar eles concluíram. Quando eles concluíram, significa que eu vou para a prioridade mais baixa, né? Esse. Vamos imaginar agora que chegou mais um aqui. O que acontece? Ele, na realidade, vai escolher esse aqui de cima, né? Enquanto ele não concluir, ele vai escolher o de cima, tá? Então, o algoritmo por prioridade ele leva em consideração filas, né? Classes com filas. Então, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, onde essas classes são as prioridades existentes, né? Para execução, ok? Beleza? O que acontece é o seguinte, a gente pode ter algumas melhorias aqui que podem ser feitas, que é, por exemplo, você concorda que se o cara só ficar executando os de cima, sempre vai chegar, pode sempre chegar um aqui em cima e os de baixo nunca vão executar, não é? Então, nunca vão executar os de baixo. Foi descoberto, pessoal, no mainframe nos Estados Unidos, um programa que estava executando há mais de 40 anos. Muito engraçado isso, né? Eles foram desligar, né, a super máquina lá, um mainframe, e descobriram que tinha um job de mais de 40 anos. Se eu não me engano, o job foi iniciado em 1960 e pouco, tá? E estava executando até pouco tempo. Não é que ele estava executando. É como ele tinha tão baixa prioridade que até hoje ele nunca foi escolhido para executar. Porque sempre tinha alguém com mais alta prioridade do que ele. Parece engraçado, né? Mas é verdade. Então, para que isso não aconteça, né, para que um job fique eternamente executando, uma melhoria desse algoritmo, a gente poderia fazer o seguinte, meu amigo, quando os algoritmos de mais baixa prioridade, né, se eles não executarem, por exemplo, estou executando aqui e concluí, tá? Todos de cima. Aí vamos executar agora só de prioridade 3. Aí 1, 2, 3, 4, né? Aí tá. Depois de 2 vezes aqui, eu posso, na realidade, depois de X vezes, por exemplo, depois de 10 vezes que rodou aqui, eu faço com que o prioridade 2, o que não foi executado, aqueles que não foram executados, comece a subir a prioridade.
Então, depois de 10 ciclos, por exemplo, eu faço com que o de prioridade mais baixa suba uma prioridade, tá claro? Ele sobe para cá. Aí volta a executar aqui. 4, 4, tá. Opa, executou uma vez aqui pelo menos, entendeu? Então, a gente vai subir na prioridade se por algum acaso aquele processo ficou muito tempo sem executar nada. É uma melhoria ao algoritmo de prioridade para que não fique esquecido, né? Aqueles processos, tá? Algoritmo de prioridade é importante, por exemplo, quando tem que leva em consideração a prioridade, né? Quando tem, por exemplo, tipos de usuários diferentes, não é? Por exemplo, jobs de alunos versus professores, ou jobs de aluno, para o job de aluno que está fazendo pesquisa de mestrado, doutorado, eles têm maior prioridade do que job de aluno de graduação, porque na realidade ele precisa concluir o artigo dele ou concluir a dissertação dele de mestrado, doutorado, tá entendendo? Então, a gente coloca essas prioridades exatamente para que leve em consideração algumas variáveis que são importantes para o contexto específico. Beleza? Uma coisa ainda disso aqui de prioridade é o seguinte. Não, eu vou falar de inversão de prioridade para vocês, lá quando eu for falar de exclusão mútua, que é importante. Que basicamente eu posso ter uma chamada deadlock, né? Que é a espera infinita de um resultado que nunca vai vir. O processo A espera para o resultado do processo B e o processo B está esperando, por exemplo, pelo resultado de algo do processo A. Um espera pelo outro, esses caras não vão concluir, né? A gente chama de uma espera circular. O processo A espera algo de B, que ao mesmo tempo espera algo de A. Fechou o ciclo, fechou. Então, isso é um deadlock, tá? É uma trava da morte, né? Deadlock, trava da morte. Vocês vão ver que no escalamento de prioridade eu posso ter um deadlock aqui, né? Devido exatamente a essas prioridades, tá certo? A gente chama de inversão de prioridades. E eu vou mostrar isso para vocês mais na frente. Bom, já falei sobre vocês sobre o processo mais curto e tal. E aí tem mais um que é o por loteria, não é? Por loteria, basicamente, é o seguinte: você dá um bilhete a cada um. E aí você, né, aleatoriamente escolhe um número, tá? Randomicamente escolhe um número. E aí o número que der é aquele cara que vai ser executado nesse momento, né? O processo vai ser executado naquele momento, de acordo com o número que saiu. Ok? Perceba que aí é bom que é justo, é um algoritmo justo. Eu dei um número qualquer, um para cada processo, e escolhi aleatoriamente um dos números, tá? Então é justo, concorda? É justo porque cada um tem um número e cada um vai ter, estatisticamente, a mesma probabilidade de ser escolhido a cada vez, a cada rodada do random, né, do algoritmo. Mas, se você lembrar de George Orwell, né, todos os processos, e aí, claro, só parafraseando, né, ele dizia lá que todo mundo é igual, uns mais iguais que os outros, né? Então, aqui todos os processos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, né? Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte: que todo mundo é igual, mas sempre vai existir um subgrupo que vai querer mais prioridade. E aí, como eu coloco, eventualmente, eu dou prioridade no algoritmo por loteria, que todo mundo está com o mesmo poder, né, de ser escolhido. E aí, assim, a Stanley Kubrick, né, no filme, Stanley Kubrick falou que todos os humanos, a partir de agora, né, são verdes, ou seja, não existe nem preto nem branco, né? Porém, numa fila que foram colocados, né, na hora de pegar a comida, os caras se dividiram de verdes claros e verdes escuros. Então, perceba que nada adiantou, né? Dizer que todos os seres humanos são iguais ou são verdes aí, né? Eventualmente, no mundo da computação, você vai precisar fazer uma distinção, tá, entre os processos. E essa distinção, por exemplo, no algoritmo de loteria, não é complicado. Se eu quero dar 2 vezes mais chance para um processo, eu dou 2 bilhetes para ele, né? Entendeu? Então, se eu tenho processo A, processo B, processo C, cada um com um bilhete, e eu quero que o processo B tenha 2 vezes mais chance que os outros, basta dar um bilhete a mais para o processo B. Então, eu faço prioridades em loteria simplesmente dando mais bilhetes, né?
Beleza? Outra coisa que é interessante a gente pensar é que a gente está falando dos processos aqui como se todos os processos fossem de um usuário. Né? Todos os processos, meu computador aqui, todos os processos são meus aqui, né? Então, eles estão concorrendo, são processos do usuário Gustavo, que estão concorrendo entre si. Mas se você tiver um ambiente, por exemplo, nesse ambiente computacional, onde ficou um job executando por mais de 40 anos, né? Com baixíssima prioridade, provavelmente esse ambiente é um ambiente que leva em consideração quem são as pessoas que estão executando, né? É professor, é aluno normal, é servente, é coordenador. Então, provavelmente tem ambientes, né? E computadores em que a gente está compartilhando os recursos entre pessoas. Não só os recursos estão sendo disputados entre si pelos processos, mas os processos são de usuários diferentes. Então, imagina só, perceba só, imagina que tem um computador lá, que é um super servidor, e aí tu pegou a ideia, rapaz, espera aí, eu sei como é que funciona agora o algoritmo de escalamento de processos. Aí eu tenho um amigo meu lá, que manda o job dele. Mandou um processo. Eu mandei um processo. Então, tem 2 usuários lá concorrendo. 2 processos lá concorrendo. 50% de chance de ser o meu, concorda? 50% de chance de ser escolhido o processo do usuário A, ou do aluno A, e 50% de ser o B. Aí ele pensa, bicho... Ah, rapaz, eu participei da aula de sistemas operacionais. Olha só, que tal, ao invés de ter só um processo, eu quebro em 2 processos distintos. Eu vou fazer um fork. E aí eu vou mandar 2 processos com fork. O que aconteceu se eu mandar 2 processos? Significa que eu vou executar mais do que o cara do A, concorda? Por quê? Porque vai ser o round robin. Primeiro o do A, depois esse meu, depois esse outro meu. Depois volta para o A, depois esse meu, depois esse outro meu. Depois volta para o A, depois esse meu, depois esse meu. Se você contar aqui, o do somando quantas unidades do tempo até então o A executou, os processos de A executou por 3 unidades de tempo. E o B por 6 unidades de tempo. Então, ele está usando 2 vezes mais recursos computacionais. E você pensa que não, mas era assim que a galera fazia em ambientes desse tipo de mainframe, né? E sabendo desse tipo de algoritmo, mandava desta forma, quebrava o processo em vários processinhos e, na realidade, perceba, eu fiz isso para 2 processos. Imagina agora se eu quebro um processo em 100 processinhos, 100 pedacinhos, né? A computação eu quebro em 100 pedaços distintos. Significa que eu vou executar a cada uma vez que o do meu colega vai ser executado, 100 vezes eu vou executar. Entendeu? Então, eu vou ter um resultado muito mais rápido. Ok? A galera faz isso mesmo, pessoal. Isso não é brincadeira, não, tá? E aí, claro que o que a galera começou a fazer é o seguinte: pera aí, a gente tem que fazer uma fração justa, pensar nos usuários. E aí, o que acontece é que se esse usuário percebe-se, o algoritmo, né, percebe-se que esse usuário executou menos proporcionalmente do que o outro, ele começa a dar mais tempo para o processo do usuário que executou menos proporcionalmente. Então, ele não vai olhar mais o processo em si para escalonar. Ele também vai olhar o quê? Quem é o dono do processo. E aí, dependendo de quem é o dono do processo, ele pode ser que escolha os outros processos do outro dono, porque o outro executou menos. Por exemplo, nesse caso específico, ele vai, a partir de agora, escolher mais A do que B, porque B executou muito mais do que A. Entenderam a ideia? Sim, professor. Beleza. Bom, em linhas gerais, pessoal, do escalamento de processos que a gente tinha que falar é isso. Eu postei, como eu falei para vocês, o material, né? Vídeos, um pouco desse material aqui, que a gente falou agora também. Fiz uma lista teórica, dê uma olhadinha lá, tá bom? Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar, tá? Oi, quem falou? Michael, teria como só repetir essa última parte aí que você disse? Qual? Peraí. Deixa Que o processador A ele executou menos. Aí, no caso, eu não entendi muito o que você falou. O processador vai escolher ele. Eu vou falar então. Olha só. Imagina só que eu tenho na verdade, inicialmente, os algoritmos de escalonamento, né? Por exemplo, eu vou mandar
né? Um processo e o outro cara vai mandar outro processo, ok? Inicialmente, ele leva em consideração os processos. Então, em geral, o algoritmo de escalamento vai executar esse aqui, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. É assim que vai acontecer, ok? Mas o que acontece? Se na realidade, olha, isso aqui aconteceu, ó. Deixa eu só redesenhar isso aqui. E se, ó, o algoritmo de escalamento descobrir que isso aqui é de A e esses dois aqui são de B, ok? O que acontece é que, pelo round robin, como é que seria a execução? Primeiro um de A, primeiro esse aqui, depois esse aqui, depois esse processo, depois esse, depois esse. Não é assim, round robin? Ele vai executando um processo a cada vez, dando um pedacinho de tempo, não é? Se ele olhar só os processos. Mas se ele olhar a dimensão, quem é o usuário, dono do processo, perceba que ele executou por 6 unidades de tempo a do usuário B e ele executou apenas por 3 unidades de tempo do processo A. Está percebendo que o usuário B está sendo beneficiado, porque ele mandou mais de um processo. Como é round robin, ele foi beneficiado, porque o round robin faz o quê? Ele vai pegando na fila de processos, executando um a cada vez, dando um pedacinho de tempo. Depois ele volta para executar o anterior. Então, perceba que o B está sendo beneficiado. Mais beneficiado seria se o B mandasse mais um aqui, ó, mais um aqui, que ele teria também mais 3 unidades de tempo aqui. E aí, ó, se isso aqui fosse de B, obviamente, né? Ó, tudo de B. E aí, na realidade, B estaria, né, beneficiado a cada 9 execuções dos processos de B, apenas 3 são de A. Como é que eu posso, então, fazer com um algoritmo que dê uma fração justa por usuário e não por processo? Então, o que você faz é o seguinte, você leva em consideração, como processos do usuário B foram executados, proporcionalmente falando, mais do que o de A, não é? Mais do que o de A. Então, na realidade, o que eu faço é o seguinte, ó. Eu posso fazer um algoritmo de escalamento que faz o seguinte, ó. Pega um processo de A, depois pega um processo de B. Depois volta a pegar um processo de A, depois pega outro de B. Pega o processo de A, depois pega outro de B. Então, percebendo agora que no tempo, o B está tendo 3 unidades de tempo, enquanto o A também está tendo 3 unidades de tempo. Então, aí eu levei o algoritmo a fração justa por usuário e não por processo. Por quê? Porque, sabendo que o algoritmo do escalonamento leva em consideração a lista de processos que tem na tabela de processos, um usuário diz o seguinte, meu amigo, então vou mandar vários processos ao invés de um só. Eu quebro um único processo em vários pedacinhos. Vocês já estudaram como fazer isso, né? Fazendo fork. Então, ele mandava vários processinhos e, na realidade, ele acabava os processos dele muito mais rápido do que o processo de outro usuário. Então, para ficar justo, um algoritmo de escalonamento, ele começou a levar em consideração também quem é o dono do processo. Porque aí ele consegue dividir a execução entre os donos e não apenas entre os processos. Tá claro? Ficou claro? Não escutei. Sim, sim. Ficou, né? Beleza. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, vão me falando. A gente, como eu já falei, sexta-feira, né? É recesso, né? Tá o material aí. Eu vou ver se eu libero também o da próxima semana já, que vocês quiserem antecipar, já antecipem, né? E qualquer dúvida, vão me perguntando, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço, professor. Até terça. Até. Tchau.